Gente, eu amei esse tema. Quando me disseram que era para falar isso, eu amei. Aí na minha mente veio rapidamente a história que eu mais amo na Bíblia. Eu quero falar dela aqui com você hoje, porque é uma história muito inspiradora para mim. Gente, é muito bom saber que vocês já aprenderam muito, eu já sei que vocês já cresceram muito, eu sei que Deus falou muito. E eu peço ao Senhor Jesus que Ele fale muito para mim hoje e para você também, né? Porque a gente não vem aqui para dar alguma coisa da gente, a gente vem aqui para transmitir aquilo que Deus deu para a gente e Ele jorra para outras pessoas, né? Então eu tenho certeza que essa noite Deus vai reafirmar aquilo que Ele colocou no meu coração quando eu fui convidada para estar aqui com você. Tá? Eu queria pedir para você abrir aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Eu vou ler só um pedaço dessa história só, porque a história é muito grande. E o resto eu vou contar aqui para você, que é uma história que você já conhece. Mas para mim é a história que mais fala sobre esse tema aqui, pelo menos no meu coração. E eu tenho muitas coisas para compartilhar com você sobre isso. Diz o seguinte: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, ele apacentava os rebanhos dos seus irmãos, com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. E quando os irmãos viram que o pai amava mais do que os outros dois filhos, odiaram ele por isso, mas não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho. Quem aqui tem um sonho? José teve um sonho. E ele contou o sonho para os seus irmãos. E por isso o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodearam e se inclinaram diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais. Por causa dos seus sonhos e das suas palavras, José teve ainda outro sonho, que ele contou para os seus irmãos de novo, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele e o pai, no entanto, guardou aquilo no seu coração. Gente, todo mundo conhece essa história aqui, não conhece? Quem aqui não conhece essa história? Eu só vou lembrar alguns detalhes para você. José aqui sonhou, Deus deu um sonho para ele, ele contou para os irmãos o odiaram mais. Depois, por causa disso, na primeira oportunidade que eles tiveram, pegaram José e jogaram no fundo do poço para matar. Um dos irmãos não queria que fizesse isso, então esperaram passar uma caravana, vendeu ele como escravo. Ele foi para a casa de um homem rico, e lá ele foi administrador desse homem. Primeiro ele foi vendido como escravo, depois ele foi administrador, ele foi subindo de posto. A esposa desse homem se encantou com José, porque ele era um jovem muito bonito, tentou seduzi-lo, ele não aceitou aquilo, fugiu dela. E quando a mulher contou que era José que tinha tentado seduzi-la, o marido dela mandou prender José e José foi para a cadeia. José foi para a cadeia e lá dois homens, num determinado momento, estavam triste, mais triste do que os outros dias. José perguntou por que eles estavam tristes e eles contaram que tiveram um sonho. José revelou o sonho dos dois. Um ia morrer, o outro ia voltar para o palácio, ia servir o rei. José viu ali uma oportunidade de sair da cadeia, contou para eles a injustiça que tinha acontecido e disse: lembra de mim quando você chegar lá.
esse homem voltou e esqueceu de José por 2 anos. 2 anos se passaram até que o rei teve um sonho também. E ninguém pôde decifrar o sonho. E aí esse homem lembrou de José. E disse para o rei que na prisão tinha acontecido aquele fato. O rei mandou chamar José. E José interpretou o sonho e deu a solução para o problema do sonho. E ele foi colocado como governador do Egito. E a partir daí houve muita fome. Primeiro 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. E com a estratégia de José, o Egito se transformou num lugar, numa nação mais poderosa ainda. E por causa disso, José mandou chamar. José teve a oportunidade de conhecer os irmãos, ver os irmãos dele de novo. Por causa da fome, o pai mandou que os irmãos fossem buscar comida no Egito. José reconheceu os irmãos. E houve uma história ali entre eles. Até que aquele povo, aquela família, para junto de José. E eles puderam se estabelecer no Egito. E o povo de Israel cresceu ali, não é? E se tornou um grande povo. Isso tudo por causa de um sonho. E olha onde um sonho pode levar, né, não, gente? Um sonho que ele nem sabia o significado. Quantos sonhos a gente tem que a gente não sabe o significado? Sonhos que a gente tem que a gente não sabe onde ele vai levar. Ele podia sonhar que os feixes iam se render a ele, que o sol e a lua iam se render a ele, mas ele não sabia o que significava. E às vezes a gente não sabe o que significa. Acontece que nesse percurso José ensina muita coisa pra gente. E eu aprendo demais com essa história. E a primeira coisa que eu aprendo com essa história é que quando a gente fala em realizar sonhos, a gente pensa que a gente vai ouvir falar de determinação, de persistência, de coragem, de estratégia, não é? Tudo isso está ligado em sonho. Mas a primeira coisa que esse texto, que essa história nos ensina, é que antes de José pensar qualquer coisa, quem deu o sonho foi Deus, certo? A primeira coisa que a gente tem que pensar em relação aos nossos sonhos é saber qual foi a origem do seu sonho. Às vezes, gente, a gente planeja algo e a gente começa a colocar em prática. E aí depois que a gente coloca em prática, os obstáculos começam a acontecer. E quando os obstáculos começam a acontecer, a gente vai pedir a Deus para tirar os obstáculos. Não é assim que acontece? Mas Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não planejou. Por mais que tenha sido difícil o percurso, o sonho se realizou. Você sabe por quê? Porque nasceu no coração de Deus. Entendeu a diferença? Às vezes a gente tem sonhos que estão voltados até para um projeto de Deus. São coisas boas, são coisas poderosas, são coisas do bem, são planos para multiplicar a obra de Deus na terra. E a gente pensa assim, não, esse é um plano maravilhoso. Não é um plano egoísta, é um plano para o bem. Mas não foi implantado no coração de Deus primeiro, nasceu do seu coração. Então, Deus não tem compromisso com ele, mesmo que esteja envolvido com a obra. Sabe por quê? Porque sonho de Deus tem o tempo certo para se realizar e a pessoa certa para fazer. Jacó tinha vários filhos, Deus escolheu um, certo? Sabe lá se Deus escolheu você para realizar esse plano e não outra pessoa? Sabe lá se Deus escolheu você, mas não é nesse tempo que é para realizar? Será que Deus escolheu você para esse tempo, mas não foi com essa estratégia que você bolou? Você me entende? Então, para eu ter certeza que eu vou conseguir levar o meu sonho até o fim e que ele vai ser protegido por Deus, a primeira coisa que eu preciso saber é onde nasceu o meu sonho. Agora pensa com você aí. Você tem um sonho. Eu pedi para você falar se você tinha um sonho. Você tem um sonho. O seu sonho, você já perguntou para Deus se é seu ou se é dele? A gente precisa perguntar para Deus: Senhor, eu desejo isso ou o Senhor me deu isso para realizar? Porque o segredo da vida de José foi saber que o sonho não era dele, era de Deus. Deus protege os planos
dele. Se o seu sonho está coerente com os planos de Deus, não importa quantas armadilhas tiver na vida, vai chegar até o final, porque Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala e vai fazer. Amém? Então vamos entender se o nosso sonho é um sonho de Deus. Senão você vai pedir para Deus te socorrer por algo que você não fez o primeiro passo, que é entregar o seu projeto para o Senhor e pedir para Ele dar o aval dele.